Então hoje a gente vai ver como é possível um fundo de tijolo dentro da carteira de outro fundo render quase 30% ao ano. Não tem pegadinha aqui, você não entendeu errado, é isso mesmo, um fundo de tijolo com um yield de 26% ao ano. Movimento esse que é puxado pelo desconto duplo que acontece dentro dos FOFs e dos hedge funds. Por causa disso também você vai entender que dificilmente algum FII específico, algum FII separado, como um HGLG11, um XPML, dificilmente ele vai ganhar de um FOF e de um hedge fund quando esses negociam com 25% ou mais de desconto em cima do seu VP. Você vai ver que mesmo comprando o IFIX, que é um péssimo índice, nesses níveis, o seu retorno esperado ele é de 20% ao ano, contra um retorno de 11% do CDI para o mesmo período, ou seja, quase o dobro do CDI. E é justamente aqui que as pessoas ficam com medo, né? É muito curioso isso. Então você vai sair desse vídeo entendendo tudo isso, desconto duplo, como é possível esse nível de yield, por que é aqui que as pessoas deveriam estar comprando ao invés de vender. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo um pouco mais inteligente, um pouco mais confiante e tendo aprendido pelo menos alguma coisa nova. Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Então, aqui a gente tem o BTHF11, fundo que começou a ser negociado na B3 recentemente, final do ano de 2024. Ele já era negociado antes, mas era negociado em um ambiente setipado, ou seja, um ambiente fora da bolsa de valores, um ambiente de balcão, um ambiente onde você tem muito menos liquidez, muito menos movimentação. O fundo tende a ter uma liquidez muito menor e se movimentar muito menos em um ambiente setipado. O fundo veio então para o ambiente de negociação da B3 na bolsa, onde eu, você, as pessoas podem comprar de uma forma muito mais fácil, e também ele sofreu uma fusão com o BCFF, um fundo mais antigo do BTG. Os dois fundos são administrados pelo BTG, fazendo com que o fundo crescesse muito em patrimônio líquido, atingindo um patrimônio de 2 bilhões de reais, um valor patrimonial por cota de R$ 10. Só que o curioso disso tudo é que hoje ele negocia um pouco acima disso. Esse aqui é o relatório gerencial de janeiro. Agora a gente está no meio de fevereiro, quase final de fevereiro. O fundo está ali na casa dos 7,50, mas ainda negocia com um desconto muito relevante frente ao seu valor patrimonial. E nesse preço de tela de 6,70, ele tinha um yield ali de quase 18%. É um yield muito elevado quando a gente fala de um fundo do tipo dele, que é de hedge fund ou multi-estratégia. Agora a nova nomenclatura para os hedge funds é multi-estratégia, mas as duas nomenclaturas estão certas. Para quem não sabe, esse tipo de fundo pode investir em todos os ativos, pode investir em ações, pode investir em cotas de outros fundos imobiliários, pode investir em CRIs diretamente falando, nas dívidas, né? Pode investir também em outros fundos de papel e pode ter imóveis físicos. A gente vai ver, o BTHF ele tem 2 imóveis físicos. O BTHF ele iniciou as negociações no ambiente, no mercado secundário da B3, o mercado normal de bolsa, onde a gente compra as cotas, onde faz as negociações. Ele iniciou a negociação em dezembro e já é o maior hedge fund que a gente tem hoje no mercado, com um patrimônio de 2 bilhões de reais. Isso aqui é muito importante, tá? É muito importante você ter a sua carteira ali de fundos imobiliários concentradas em fundos grandes, concentrada em fundos que tenham pelo menos 1, 2, 3 bilhões de reais de patrimônio. E por que disso? Porque esses fundos maiores, eles te trazem uma proteção contra erros que o gestor possa vir a tomar, contra má decisões, contra ingerências que o fundo possa ter. Um fundo desse tamanho, ele é muito mais difícil de ser destruído do que um fundo menor. A gente tem um vídeo aqui no canal falando de fundos que estavam pagando na casa de 20% ao ano, e eu trouxe para vocês o Navit 11, um fundo muito pequenininho, com 50 milhões de reais de patrimônio. Um fundo desse tamanho é muito mais fácil dele ser destruído da noite para o dia, porque ele corre riscos de ingerência, de má decisões, e ele é muito mais sensível a esse tipo de erro por parte do gestor, por parte da gestora, por ser um fundo muito pequeno. Então, quando você entra em um fundo grande dessa magnitude, 2 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões, você tem uma segurança muito maior, porque é um fundo muito maior, e isso traz uma segurança para o investidor. Então, tenha sempre isso em mente. Você primeiro, antes de começar a investir nesses fundos menores, você precisa ter na sua carteira ali uma proteção, você precisa ter a grande parte da sua carteira em fundos maiores, com pelo menos 1, 2, 3 bi de patrimônio, porque isso vai te trazer uma segurança. É muito curioso a gente comparar o dividend yield do BTHF com outras
classes de FIIs em relação ao seu valor patrimonial. Então a gente vê que dentre os FOFs, ele é o mais descontado e é o que mais paga, quase 18% de yield. Entre os hedge funds, ele continua sendo o mais descontado, também o que mais paga 18% de yield. E entre os fundos de CRI, que são os fundos de dívida ou fundo de papel, ele também é o mais descontado e é o que mais paga. É muito relevante 18% ao ano. É realmente um yield muito alto, principalmente quando a gente olha para um fundo que é o BTHF, que é um fundo de multi-estratégia. Ele tem investimento em imóveis físicos, ele tem cotas de outros fundos, cotas de fundos de tijolo. A gente já vai chegar lá nessa parte, você vai ver que nessa casa ali dos R$6,50 a R$7, os fundos de tijolo dele estavam rendendo 20% ao ano. É isso mesmo que você entendeu, 20% ao ano para um fundo de tijolo. É muita coisa, é muito relevante e tudo isso acontece por causa do desconto duplo. Você vai entender no final do vídeo o que é o desconto duplo. E também é muito curioso a gente reparar que enquanto o BCFF negociava separado do BTHF, porque eles sofreram uma fusão, né? Enquanto o BCFF negociava separado, ele não tinha tanto desconto, negociava ali por volta de 10% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Para quem ainda não está muito acostumado, 1 significa 100% do valor patrimonial. Então, quando o fundo está negociando a 1 em relação ao VP, significa que ele não negocia com desconto. Quanto mais você cai nesse número, 0,75 significa 25% de desconto em cima do seu valor patrimonial. E aí segue na mesma linha de raciocínio, 0,8 significa 20% de desconto. E o inverso também é verdadeiro. Se o fundo negocia a 1,1, por exemplo, ele está negociando 10% acima do seu valor patrimonial. Aí deixa de ser deságio, deixa de ser desconto e começa a ser ágil, começa a ser uma sobrevalorização em cima do seu valor patrimonial. Isso acontece em momentos onde o mercado está em euforia, onde a taxa de juros tá baixa, igual, por exemplo, em 2018, 2019, foi uma das piores épocas para se comprar fundos imobiliários, porque você tinha muitos fundos negociando com ágio, e aí o seu yield ele é baixo, não tem o que fazer. A hora de comprar fundos imobiliários é agora, nas mínimas, quando eles estão negociando com os maiores descontos. É aí que você consegue um yield elevado, um yield de 15, 17, 18%. E aí é muito curioso, porque é nesse momento que as pessoas ficam com medo, quando na verdade elas deveriam ter medo quando o mercado está nas máximas. Você deveria ter medo de comprar Estados Unidos nas máximas, não de comprar Brasil nas mínimas. É justamente agora que a sua margem de segurança está maior. O risco, na verdade, ele está em comprar no mercado de alta e não no mercado de baixo. Mas a psicologia financeira ele é assim mesmo, e a gente está sempre sendo induzido a comprar nos momentos errados e vender nos momentos errados. O momento de comprar é agora. Quando a gente vem aqui e olha os FIIs investidos do BTHF, você vê aqui, ó, por exemplo, o VTLT, um fundo monoativo, ou seja, o único ativo que o fundo tem é um galpão logístico alugado para a Renault. Mas olha que curioso, o BTHF, o BCFF, na verdade, já comprou esse fundo descontado, aí ele se fundiu com o BTHF e agora quem cai é o próprio BTHF, que é o desconto duplo. Isso faz com que o yield desse fundo dentro da carteira do BTHF seja de 26%. Eu não sei se todo mundo tem noção do que é 26%. É uma coisa assim realmente assombrosa. O maior investidor de todos os tempos, o Buffett, teve um retorno médio de 20% ao ano. Só que é mais que o retorno do Buffett. Falando de um ativo real, a gente não tá nem falando de dívida, que geralmente é dívida que dá um retorno maior. A gente tá falando aqui de um galpão logístico. E você vê, tem vários outros investidos aqui na casa de 20%, 22, 21, 22, 24, aqui já é um fundo de crédito. Mas olha o tamanho que atingiu o desconto. Olha que bizarrice que aconteceu nesse fundo. O tamanho foi o desconto que ele negocia hoje no mercado. E aí as pessoas olham isso aqui e ficam com medo, né? Fala, deve ter alguma coisa errada. Mas é justamente aqui que a sua margem de segurança está muito grande. Por que a margem de segurança está muito grande? Porque o preço caiu muito. Mesmo que dê tudo errado, mesmo que o fundo tenha alguns fundos de crédito dando problema, mesmo que você tenha, por exemplo, esse VTLT perdendo o seu único inquilino, que é a Renault, ainda assim, a sua margem de segurança está muito grande, porque você comprou esse fundo muito descontado. Mesmo no pior cenário, você ainda vai ter um yield muito elevado, porque você comprou ele muito barato. Quando a gente vem aqui para os ativos físicos que o BTHF tem, nós temos o Pátio Maceió, um shopping, né, e uma torre corporativa. Talvez sejam esses os dois ativos mais duvidosos que o fundo investe, mas mesmo assim, o shopping é apenas 3% do fundo e a torre corporativa é apenas 12% do fundo. Por isso que eu falei no começo do vídeo que é muito importante você se expor a esses fundos maiores, porque olha o tamanho desses empreendimentos e mesmo assim, combinado os dois, eles são apenas 15% do patrimônio do fundo. É um fundo muito diversificado, é um fundo muito grande. Isso te traz uma proteção muito grande. E aí, essa parte aqui que eu queria chegar, a tabela de sensibilidade. Para quem não está acostumado com uma tabela de sensibilidade, ela te traz o retorno esperado conforme o preço do fundo cai. Então aqui a gente tem cota mercado, o preço de negociação do fundo no mercado. Recentemente ele chegou em
janeiro a negociar a 6,50, e quando a gente tinha esse fundo negociando a 6,50, a gente tinha um yield de 18% para o fundo. Essa é a carteira dele. E aí, conforme o preço de cota do mercado varia, você tem aqui os rendimentos das dívidas. Então, por que isso acontece? O fundo, ele investe na dívida a um preço fixo. Ok, ele investiu na dívida 10%. Só que o preço desse fundo negociado em mercado, ele é variável. Então, se o fundo, negociando a R$100, investiu na dívida e recebia 10%, quando esse fundo cai, quando a cota negociada em mercado cai, esse rendimento aumenta para quem está comprando aquela cota no mercado com desconto. É isso que acontece aqui. O BTHF ele já comprou os fundos de papel e os fundos de tijolo com desconto. Quando ele negociava lá no valor patrimonial dele a R$ 9,90, ele tinha um retorno esperado para os fundos de papel de 14,5% e um retorno esperado para os fundos de tijolo da carteira do fundo de 13%. Quando o fundo vem e desaba, derrete para 6,50, o retorno esperado para a carteira de tijolo é de 20% e para a carteira de papel é de 22%. Olha que coisa bizarra. Não tem nada de errado com os fundos que estão negociando aqui dentro. Fundos de tijolo, você tem hoje galpão logístico voando. A Shopee e o Mercado Livre estão liderando uma revolução em galpões logísticos, no mercado logístico do Brasil. Os fundos de tijolos vão super bem. A gente tem hoje uma retomada das lajes comerciais, uma recuperação frente à pandemia, uma diminuição do home office. Você tem os shoppings indo super bem, um fluxo de caixa muito previsível, os resultados melhorando trimestre após trimestre. Você tem os fundos de papel aqui, um ou outro CRI vai dar problema, principalmente quando a gente fala de loteamento ou multipropriedade, mas o resto dos CRIs vão super bem, a maioria dos devedores pagam, a maioria paga, e é um ou outro que dá problema. Então você não tem nenhuma grande pegadinha, você não tem nenhuma grande armadilha aqui. O que você tem é pânico, o que você tem é os investidores desesperados, vendendo a qualquer preço, sendo que é justamente aqui que eles deveriam comprar. Quando a gente olha para o histórico de preço sobre o valor patrimonial do IFIX, o índice dos fundos imobiliários, a gente vê que a gente está nas mínimas aqui. E é justamente aqui que as pessoas ficam com medo, isso é muito curioso. As pessoas se sentem bem comprando enquanto o mercado sobe, só que elas não percebem que aqui o risco delas também sobe, porque quando o mercado corrige, ele corrige muito. E aqui, quando você compra aqui, o seu yield ele tá baixíssimo, porque você está pagando caro. E aí, a hora que o mercado começa a cair, as pessoas começam a ficar com medo e começam a vender, quando na verdade elas deveriam estar comprando. Isso é muito curioso da gente reparar, da gente ver. Você comprando o IFIX nesses níveis de 0,8, esse 0,8 significa o preço sobre o valor patrimonial do IFIX, do índice. Você comprando o IFIX, e olha que a gente fala do IFIX, que é um péssimo índice. Você comprando o IFIX nesses níveis, o seu retorno esperado é de 20%, contra um retorno de 11% do CDI. Você está rentabilizando quase o dobro do CDI. É justamente aqui que você tem que comprar. Aqui a sua margem de segurança ela tá muito alta, ela tá muito grande. As coisas podem dar tudo errado, você pode ter até uma taxação dos fundos imobiliários pelo governo, que a sua margem de segurança ela vai continuar alta. E aí, para finalizar o vídeo, eu trouxe aqui para vocês o que é o desconto duplo, né? Esse gráfico foi tirado do relatório gerencial do ITRE, fundo do Itaú, de janeiro de 2025. Então, o que acontece é o seguinte, o Itaú, ele vai lá e compra, o Itaú é negociado a R$84, vamos supor, o ITRE 11. Ele é negociado a R$84. Ele vai lá e investe o dinheiro dele em fundos que já estão negociando com desconto em torno de 20%. Então, ele investe o dinheiro dele em fundos que o valor patrimonial daqueles fundos é de R$100. Você já tem um desconto aqui dos investidos. E aí, o que acontece depois, logo em seguida, é que o próprio ITRE 11 cai também. E agora ele é negociado a 68. Então, você tem o desconto em relação ao valor patrimonial do ITRE e você tem o desconto do ITRE em relação aos próprios investidos. Você tem um desconto duplo. O ITRE ele teria um upside aqui de 50% só para voltar para o valor dos investidos. Isso é o desconto duplo. E é por isso que dificilmente algum outro fundo imobiliário ganhará de um FOF ou de um hedge fund negociando com 25% ou mais de desconto em cima do seu valor patrimonial. Porque quando um FOF ou um hedge fund negocia nesses níveis de desconto, eles estão ali com um desconto duplo, bizarro, gera aqueles yields lá ridículos que a gente viu de 25%, 22%, 23% para fundos de tijolo muitas vezes. E quando o mercado vira e você começa a ter uma melhora, esses fundos eles respondem muito rápido. Eles tendem a aumentar o rendimento mais rápido, porque eles são mais diversificados. Eles têm ações, eles têm cotas de outros fundos, eles investem na dívida, eles têm ativos reais, eles têm shoppings, eles têm torres comerciais, têm laje corporativa. Então é muito difícil você ter um FII específico que ganhe de um FOF ou de um hedge fund negociando nesses níveis de descontos. Eu espero que essa análise tenha te ajudado e você tenha gostado do vídeo. Deixe nos comentários a próxima empresa ou próximo fundo imobiliário que você quer ver por aqui. Lembre-se, tenha sua própria opinião e faça o seu próprio estudo. Tenha calma e enquanto você não se sentir seguro, deixe seu dinheiro aplicado na renda fixa. Não tem problema nenhum nisso, ok? A gente se vê no próximo vídeo.